Olá, estamos aqui para mais um estudo da doutrina espírita e o tema da nossa reflexão da noite de hoje é a eficácia da prece, né? Nós aprendemos no Evangelho do nosso Mestre Jesus que ele mesmo declarou: tudo o que pedirdes ao Pai, crede que vos será concedido e obtereis. Então Jesus fez uma declaração muito assertiva, né? De que o que pedirmos a Deus, tenhamos fé, tenhamos crença que Ele nos atenderá. No entanto, a grande maioria da humanidade tem registrado na sua memória experiências que indicam o contrário. Nós temos a impressão, na verdade uma ilusão, de que muitas vezes nós fizemos pedidos a Deus, a Jesus, aos anjos da guarda, e esses pedidos não foram atendidos, né? Quantas pessoas não chegam a declarar: puxa, eu tenho orado tanto, mas parece que Deus se esqueceu de mim, né? Nós já ouvimos essas expressões, ou às vezes nós mesmos já pronunciamos. Outras vezes a pessoa diz: puxa, quanto mais eu rezo, mais problemas aparecem, né? E expressões nesse sentido que indicam uma certa incompreensão da nossa parte nessa relação nossa com o Pai, em que nós temos essa impressão de que em diversas oportunidades Deus não nos atendeu. Então, certamente, isso indica uma incapacidade nossa de compreensão, porque Deus, como Jesus assegurou, atende sempre as nossas rogativas. Então, como entendermos isso, né? Então, esse será um dos aspectos centrais que nós vamos analisar no nosso estudo de hoje, procurando compreender como Deus atende às nossas rogativas, às nossas necessidades, né? Como é esse mecanismo de proteção e de amparo de todas as criaturas, né? De todos os seres humanos. Então, nós vamos começar, como gostamos de fazer, recorrendo a uma história recebida pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Jesus no Lar. E o título da lição é A Resposta Celeste. Então, nessa lição, Jesus contou uma história, conforme narra o espírito Neio Lúcio, né? Jesus contou a seguinte história, que um homem, já um ancião, ele viajava de aldeia em aldeia para pregar, para divulgar os ensinamentos divinos, para orientar as pessoas para o bem, para a caridade, para o amor, né? Ele dedicou toda a vida dele a Deus. E ele viajava sozinho com um cachorrinho que ele tinha, e ia de aldeia em aldeia procurando levar esperança e consolo a todas aquelas cidades. E ele conta que certa vez esse ancião foi para uma aldeia que era a primeira vez que ele estava indo, ele não conhecia exatamente a distância para chegar lá. E aconteceu que antes de ele alcançar o destino, ele estava naquela zona rural, naquelas estradinhas de terra, né? E começou a anoitecer. E ele percebeu então que seria uma noite muito escura e que ele estaria ao relento, desprotegido. E ele, como um homem de Deus, fez o que todos nós fazemos diante de uma situação de potencial dificuldade, né? Ele levou o pensamento a Deus, se prostrou de joelhos naquela estradinha de terra, no meio daqueles arbustos, e fez uma prece, pedindo a Deus que o protegesse, que nada de mal lhe acontecesse naquela noite e que lhe fosse dada esse amparo, essa proteção. E ele sentiu aquela conexão com Deus, né, na hora da prece. Ele que era um homem que dedicou a sua vida toda a servir a Deus. Aí ele termina a prece e retoma a caminhada. E pouco tempo depois da prece, ele já enxerga assim, à margem da estrada uma pequena gruta, né? E ele olha assim e fala: puxa vida, que maravilha, né?
acabei de fazer a prece, Deus é tão bom que já me mandou a solução, onde eu vou passar a noite. Então ele pegou o seu cachorrinho assim no colo e começou a entrar naquela gruta, né, para se acomodar ali, onde ele pretendia passar a noite. Mas assim que ele estava assim um pouco adiante da entrada, ele sentiu um ataque daquelas mosquinhas, aqueles mosquitinhos que ficam zumbindo assim no nosso cabelo, no ouvido e tudo, né? E ele começou a bater, espantá-los e tal, e ele viu que não seria possível ficar ali. Mas ele pensa, né, consigo mesmo, não tem nada, eu sei que Deus vai me preparar algo ainda melhor. E ele continua a caminhada. Mais à frente, ele percebe que a estrada que ele está seguindo, ela se bifurca, né? E para um lado, vamos admitir para o lado esquerdo, onde ele abre assim, um braço, a estrada, né? Que ali havia uma ponte sobre um córrego. E ele conseguia ver do outro lado desse córrego um terreno assim muito limpo, sem árvores. E ele conseguia ainda perceber, ainda havia claridade, né? No final da tarde, ele conseguia perceber ainda uma areia, que era um terreno com uma areia branquinha. Aí ele pensou, puxa, ali seria um bom lugar para passar a noite. É um lugar descampado, um terreno limpo, e de longe, se fosse aparecer alguém, alguma coisa, eu poderia ver. Ali ele sentiu que seria um lugar bom para ele passar a noite. E ele resolve então atravessar aquela ponte. Só que era uma ponte, na verdade, não é a ponte, né? Aquelas passagens, aquela que nós chamamos de pinguela, né? Uma ponte estreitinha que dá para passar uma ou duas pessoas só, segurando assim na corda, né? Do lado, de madeira. E quando ele olhou para aquelas madeiras, várias ripas, né? Ele percebeu que eram muito antigas e que estavam realmente já em estado de decomposição. Mas ele pensou, não, acho que dá para passar. Ele começou a atravessar e aquelas tábuas começaram a estalar e logo elas se romperam. E ele recuou, né, rapidamente, mas ele viu uma cena que o impressionou muito. Ele viu a ponte desmontar na frente dele. Então ele sente assim uma aflição, né, falando, meu Deus, mas o que está acontecendo? Né? A segunda vez que parece que eu já tenho aqui um lugar para passar a noite e as coisas estão dando errado. Mas ele não permite que o germe da dúvida, da desconfiança, penetre e domine a mente dele. Então esse pensamento vem, mas ele logo rejeita. Ele fala, não tem nada não, isso aqui é assim mesmo, eu sei que Deus está comigo, assim como eu estou com ele. Vai dar certo, eu sei que alguma coisa vai surgir. E ele continua a caminhada. E agora já está assim, começando a anoitecer, e se anuncia também a mudança do tempo, né, do clima. Anuncia-se uma chuva, ele começa a ouvir alguns primeiros trovões, o vento, e ele vislumbra à frente assim, uma árvore frondosa, enorme, à margem da estrada. Uma árvore que tem aqueles troncos assim bem largos, né? E ele conseguiu enxergar ainda a uma certa distância que o tronco da árvore era aberto, era oco. E ele logo pensou, olha que beleza, é ali que eu vou passar a noite, que eu vou ficar protegido dessa chuva, e a copa da árvore também vai me proteger da chuva e do vento. Né? Mas ele, que ainda estava a uma certa distância, começa a caminhar em direção à árvore quando ocorre um evento extraordinário, que o deixa assim muito impressionado. Né? Um vento fica com intensidade ainda mais forte, e os relâmpagos, e de repente ele vê aquela árvore gigantesca iniciar a queda. Ela começa a tombar. E ele vê aquela cena e se impressiona, porque é uma árvore muito grande, ela faz um barulho estrondoso, e ele olha aquilo, e fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Pela terceira vez, quando eu creio que eu estou recebendo a proteção de Deus para passar a noite, deu tudo errado. E começa então ele querer já abalar a sua fé, mas ele retoma logo o domínio e diz para si mesmo, não, eu sei que Deus é soberanamente bom e justo. Se isso não deu certo, não tem nada não, eu sei que ainda vai dar certo. E ele continua a caminhada. Agora já molhado, né? Exausto, cansado, quando ele vê uma cena extraordinária. Ele vê um casebre
na zona rural, né? Como se fosse um sítio, né? Uma casinha de madeira, e ele podia ver entre as frestas da madeira ainda a luz, né? Lá dentro da... E ele percebia que tinha uma chaminé onde saía fumaça, né? E aí ele começou a pensar, falou, nossa, está tudo explicado. Por isso que as coisas lá para trás não deram certo, porque Deus reservou para mim o melhor. Eu vou passar a noite nessa casa. E ele já começou a imaginar que ia dormir ali perto da lareira, que ia tomar uma sopinha ali de lentilhas, aquecido. Falou, oh, como é que Deus é bom. E aí ele, muito já cansado, né, esgotado, ele chega e bate a porta daquela casa. E, para a surpresa dele, ele ouve do interior a voz de um homem em tom muito ríspido, que diz a ele, quem é? Vai embora! Aí ele explica, fala, olha, o senhor fique tranquilo, aqui eu sou um homem já de idade avançada, e só está eu e meu cachorrinho, e eu sou um homem de Deus, e eu estou precisando de um abrigo. E aquele homem volta a falar em tom muito áspero, o senhor vai embora daqui, porque essa região é cheia de ladrões e eu não vou abrir a porta à noite para um estranho. Aí, por mais que o velhinho, né, explicasse, tentasse convencer, ele não teve jeito. O tom ameaçador se intensificou ainda mais, expulsando da porta de casa. Aí, dessa vez, ele permitiu que a dúvida o dominasse. Relata o espírito Neio Lúcio que ele se debruçou no chão, caiu de joelhos, começou a chorar, sentindo pela primeira vez, com uma intensidade muito grande, que Deus o tinha abandonado. E ele então chorou muito. E na sua mente aqueles pensamentos, por que Deus, o Senhor me abandonou? Dediquei toda a minha vida para servi-lo. E tanto que eu pedi para o Senhor, tudo deu errado. E ele então com aquela dor emocional, ele então começa a andar assim ao léu e improvisa assim um local para passar a noite à beira de um arbusto, né, molhado, esgotado. Como se não bastasse, um trovão assustou o cachorrinho dele. E o cachorrinho saiu assim no meio do escuro, correndo, assustado. E aí ele chorou muito, né, com aquele sentimento de abandono, que lhe faltou a proteção que ele havia pedido a Deus. E ali ele começou a cochilar de qualquer jeito, quando alta madrugada ele ouve alguns gritos, né? Gritos assim assustadores, mas ele olha para os lados e não consegue realmente identificar de onde eram aqueles gritos, né? E ele não tinha o que fazer, ele volta ali a dormir do jeito que deu, e a noite passa, e de manhã vem aquele sol quente, maravilhoso, beijar o seu rosto, ele começa a acordar, ainda amargurado, ainda triste, com aquele sentimento de tão forte de que Deus o teria abandonado. E quando ele vê o cachorrinho dele que tinha se perdido à noite, o irmão chega, pula no colo dele, ele abraça o cachorrinho, já trazendo uma alegria. Quando ele vê algumas pessoas passando apressadas. E ele então, após a saudação, pergunta, para onde vocês estão indo? O que aconteceu? Aí uma pessoa diz para ele, o senhor está vendo aquela casa lá? E aponta para a casa onde lhe foi negado o asilo na noite anterior. Ele fala assim, o que tem aquela casa? Ele falou, pois é, essa madrugada, uma quadrilha de ladrões forçou a porta, entrou e feriu de morte todos os seus moradores. E ele ouve então aquela revelação e relata o espírito Neio Lúcio que ele sente uma luz espiritual iluminar a sua mente. E ele então enxerga, ele compreende que onde ele achava que Deus o tinha abandonado, agora ele consegue enxergar e compreender que Deus o havia protegido. Porque se ele tivesse ficado hospedado naquela casa, certamente ele também seria machucado ou até mesmo morto por aqueles ladrões.
E ele compreende também até os detalhes da providência divina. Do cachorrinho também ter se distanciado dele, que se durante os gritos à noite que ele ouviu o cachorrinho latisse ao lado dele, era possível que os ladrões fossem atrás do latido para ver se não havia nenhuma testemunha ali e pudessem também feri-lo. Então ele percebeu, naquele momento, que Deus havia atendido a sua prece, que onde ele havia enxergado, num primeiro momento, que Deus o tinha abandonado, que não tinha atendido a sua prece, agora claramente ele percebia o amor e a proteção de Deus. E ele então decide fazer o caminho de volta. E quando ele chega naquela árvore enorme que tinha tombado, já havia ali alguns jovens com machados, né, cortando os galhos para fazer lenha. E ele comenta com os jovens, falou: olha, eu vi ontem quando essa árvore caiu, fez um barulho enorme. Inclusive, meu plano era passar a noite debaixo dessa árvore, dentro do tronco, que o tronco era aberto. E um dos jovens diz a ele: olha, o senhor agradeça a Deus, porque o tronco dessa árvore é um covil de lobos ferozes, eles passam a noite aqui. E se o senhor estivesse aqui quando eles chegassem, o senhor seria ferido gravemente. E novamente, aquele ancião reconhece pela compreensão que onde ele havia registrado na sua memória que Deus o havia abandonado, agora ele podia compreender que Deus o tinha protegido, o havia protegido. Ele continuou o caminho. Quando ele chega naquele local da ponte caída, um transeunte informa a ele que o outro lado daquela ponte, aquela areia branca, aquele terreno limpo, bonito, era um terreno de areias movediças e que muitos viajantes desavisados se perderam e desapareceram ali para sempre. E ele vai então intensificando o seu reconhecimento, a sua gratidão a Deus, reconhecendo o quanto que Deus o estava sempre protegendo. E finalmente ele chega ao primeiro local onde ele tentou se acomodar, né? Que é aquela gruta, aquela caverninha. Mas agora ele já tinha certeza que ele iria encontrar uma explicação, uma justificativa. E quando ele então entra com todo cuidado, ele improvisa assim uma iluminação, uma pequena tocha, ele vai chegando mais ao fundo e verifica que ali no fundo havia um ninho de serpentes venenosas. Então Jesus ele conclui essa narrativa, né, numa reunião à noite na casa de Pedro, onde ele realizava o culto do Evangelho no lar, né? E ele diz assim: Deus, nosso Pai, atende sempre às nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Olha que maravilha, né? Vamos repetir as palavras de Jesus nessa lição, a resposta celeste. Deus, nosso Pai, atende sempre às nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-la. Então, essa lição nos favorece reflexões excelentes, né? Porque isso acontece com todos nós. Todos nós temos experiências na nossa vida semelhantes a desse ancião. Experiências que nós passamos e que nós guardamos na nossa memória como situações em que nós pedimos a Deus, nós rogamos auxílio, proteção, e nós tivemos a impressão de que Deus não nos atendeu. E todos nós, se pararmos para fazer esse caminho de volta, ou seja, a gente rever na nossa memória algumas situações desse tipo, nós vamos identificar várias situações em que na época nós achamos que foi ruim, que Deus não nos atendeu, que deu tudo errado, e hoje, olhando, avaliando, né, já com uma consciência mais amadurecida, nós vamos perceber que Deus atendeu sim ao nosso pedido. Que tudo que aconteceu daquele jeito, embora naquele momento nos pareceu que estávamos sendo abandonados por Deus, que estávamos sendo esquecidos por Deus,
o que ocorreu foi o que era melhor para nós. Aquela experiência nos colocou no caminho que nós precisávamos seguir e que nos fez chegar onde nós estamos hoje, no caminho do progresso espiritual, cada um de nós. Vamos imaginar um outro final para essa história. Vamos imaginar que aquele ancião, quando ele passou a noite ao relento, na chuva, né, que quando ele acordou, que viu aqueles transeuntes passando assim apressados, que ele estava tão triste, tão aborrecido, tão amargurado, se sentindo abandonado por Deus, que ele não quis perguntar o que era. Que ele pegou um outro caminho e foi embora, seguiu. Ele não teve oportunidade de compreender o verdadeiro sentido daqueles acontecimentos. E o que iria acontecer na vida dele? Nós podemos fazer esse exercício da imaginação, né? Provavelmente ele ia continuar a vida dele normal, continuando falando de Deus, visitando as pequenas cidades, levando palavras de esperança e falar sobre a prece, mas provavelmente algo teria mudado dentro dele. Quando ele fosse pregar sobre a oração, ele ia falar para as pessoas: olha, Deus, nosso Pai, atende sempre as nossas rogativas, as nossas preces. Talvez ele mentalmente ia falar: mas nem sempre, porque naquele dia comigo não deu certo. Então a fé dele não seria mais a mesma como antes, que quando ele falava as suas experiências, isso era refletido no seu olhar, ele acreditava naquilo. Agora ele tinha uma certa desconfiança, que ele não conseguia compreender por quê. Que algumas vezes, por razões desconhecidas, Deus não atendia às suas preces. E aí ele ia conseguir seguir sua jornada, fazendo bem, carregando aquela experiência, né, no campo da memória, a experiência emocional. Ele ia desencarnar e certamente seria recepcionado no mundo espiritual pelo seu mentor espiritual, né, com muita alegria, porque ele dedicou a vida a Deus. E depois de transcorridos aqueles momentos de readaptação do retorno à casa, ao lar espiritual, o mentor espiritual dele iria convidá-lo para fazer uma avaliação da sua encarnação. Então ia convidá-lo, vamos imaginar, né, uma sala assim confortável, com uma cadeira, duas cadeiras, uma para ele e para o mentor, e à frente uma grande tela com uma grande televisão. E aí o mentor propõe: olha, vamos recordar primeiro os momentos bons, felizes da sua vida, né? E começa a passar aquelas cenas desde a infância dele, dos momentos felizes com a família, né, da juventude, aqueles momentos em que ele decidiu dedicar a sua vida a Deus. Ele vai enxergar cenas das viagens que ele fez por várias cidades, das pessoas que ele conheceu, dos corações que ele consolou. E ele vai vendo aquelas cenas, vai se emocionando de tanta alegria, né, se sentindo feliz consigo mesmo por ter conseguido fazer o bem, né? E por perceber quantas experiências boas ele teve na vida, que ele nem lembrava muitas coisas, vai recordando. E depois vai passar, começa então a retrospectiva dos momentos difíceis, né? Então passam ali algumas cenas, né, quando ele teve exemplos, né, uma experiência difícil, necessidades financeiras, ainda na infância ou na juventude, mas que ele soube manter a confiança em Deus e superou e venceu. Dificuldades, às vezes, com uma doença, né, onde se sentiu muito fragilizado, mas também ele manteve a fé em Deus e venceu. Vai passando aquelas cenas difíceis que teve na vida, até que chega o momento de passar as cenas daquele dia. E quando começa, logo de início, a primeira cena da caverna, né, onde os mosquitos o atacam, o coração dele já dispara, né? Ele volta a sentir aquelas emoções, né, repetindo tudo o que aconteceu naquilo lá, né? Nós sabemos que a palavra ressentimento, né, ressentir, é a estrutura, né, como refazer, né, fazer de novo. Ressentir é sentir de novo. A gente volta a sentir, parece que a coisa está acontecendo de novo. E quando ele chega naquele momento de que a porta
fechada, né, naquele casebre, é negada a entrada, que ele chora, ele sente aquela amargura e ele então desabafa, né, com seu mentor. Eu nunca consegui entender, nunca esqueci esse dia. E primeira vez que eu me senti assim, abandonado por Deus, esquecido por Deus. Eu queria dedicar toda a minha vida a Deus. E aí o que ele vai possivelmente ouvir do mentor? Né? Meu irmão, você acredita mesmo que Deus, que é um Pai infinitamente amoroso, que Deus, que é um Pai infinitamente bom, infinitamente justo, abandonaria qualquer um dos seus filhos? E ele iria retrucar, mas os fatos estão aí. Deu tudo errado. Esse foi o pior dia da minha vida. Fala, meu irmão, vamos ver o que de fato aconteceu. Aí o mentor iria mostrar para ele, né, a quadrilha de ladrões que entrou naquela casa, ia mostrar os lobos que dormiam naquela árvore, ia mostrar para ele o terreno movediço daquelas areias do outro lado da ponte, e iria mostrar também que aquela caverna haviam serpentes venenosas. E aí ele fala, meu Deus, como eu pude duvidar do Criador? Vamos nós agora nos imaginar essa mesma avaliação pós-desencarne, né? Depois da nossa readaptação no mundo espiritual, o nosso mentor, nossa mentora, né? Convida cada um de nós, vamos fazer uma avaliação da sua encarnação. E a gente se imagina ali sentado naquela cadeira, olhando para aquelas cenas, os momentos felizes da nossa vida. E a gente vai sentindo aquela alegria de novo, de recordar, né? Recordar é viver. A gente vai vivendo, vendo aquelas cenas maravilhosas da infância, da juventude, da vida adulta. Os nossos momentos de trabalhos espirituais, na casa espírita, vão aparecer nessas cenas. Aí nós vamos nos dar conta o quão importantes foram esses momentos na nossa vida. A gente estar ali no centro espírita, estudando, cooperando, refletindo, vivenciando a fraternidade. E depois vai vir a parte B do filme, né? Vão passar aquelas cenas onde nós vamos recordar os momentos difíceis da nossa vida. E vão passar algumas cenas onde nós registramos na nossa memória que Deus não atendeu às nossas rogativas. E quando nós vemos aquelas cenas, nós vamos sentir a mesma emoção da época, a amargura, a tristeza, um sentimento de abandono. E nós vamos compartilhar com a nossa mentora. Eu nunca consegui entender por que tudo deu errado naquele dia ou naquela situação. E o nosso mentor vai falar a mesma coisa. Meu irmão ou minha irmã, você acredita mesmo que Deus, que é infinitamente amoroso, que Deus, que é infinitamente bom, infinitamente justo, ele abandonaria qualquer um dos seus filhos? Vamos ver o que de fato aconteceu. E aí, eles vão nos mostrar aquilo que a gente não conseguiu enxergar até hoje. Que aquele trabalho, às vezes, ou aquela viagem, aquele endereço que a gente queria mudar para um tal lugar que não deu certo, ele vai falar, não deu certo você mudar para aquela região, porque estava programado na sua encarnação você viver aqui onde você mora, para você conhecer as pessoas que você conhece, para você encontrar aquela que hoje é sua esposa ou seu marido, para você participar do centro espírita que hoje você participa. Esses foram compromissos. E tudo isso, Deus fez com que se cumprisse o que estava programado. Por isso que não deu certo para você ir para outra região. E foi aqui que você encontrou Jesus, que você falou de Jesus para os seus filhos. Aí nós vamos enxergar, meu Deus, eu imagino que a gente vai até escorregar
escorregar na cadeira de vergonha, né? Quando a gente começar a enxergar que o amor de Deus esteve sempre presente na nossa vida. E como Jesus afirmou, Deus, nosso Pai, atende sempre às nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, quando nós temos essa impressão de que nossas preces não estão sendo atendidas, é uma ilusão da nossa mente. É uma incapacidade que nós temos ainda de enxergar o que de fato está acontecendo. Mas esse exercício da gente recordar experiências do passado e avaliá-las com o nosso grau de maturidade espiritual, né, um pouco melhor, todos nós estamos, né, sob a lei do progresso, melhores hoje do que há 10 anos atrás. Então, uma experiência de 10 anos atrás, analisarmos com o nosso olhar de hoje, nós vamos enxergar e compreender que houve a proteção de Deus em experiências, situações em que naquela época nós julgávamos que tínhamos sido abandonados, que não tinham sido atendidos. E nós podemos trazer esse ensinamento, essa reflexão para esse momento que nós estamos vivenciando na atualidade, né, no nosso Brasil e em todo o planeta Terra, né? Uma experiência da coletividade humana, né? Essa pandemia do coronavírus. Algumas pessoas falam, Deus está castigando a humanidade. Não devemos pensar assim, porque Deus é infinitamente amoroso. Essa experiência é para o nosso progresso espiritual, é para nós evoluirmos. Mas nós estamos sofrendo. Se estamos sofrendo, é porque a gente não está enxergando o que deveríamos enxergar nessa experiência. Então, que a nossa prece seja nesse sentido. Jesus, meu mentor espiritual, me ajuda a enxergar para que essa experiência veio, para que nós estamos passando por tudo isso. Esse é o verdadeiro sentido da prece. Me ajuda a enxergar, a compreender, porque compreendendo eu posso agir com sabedoria. E aí, algumas respostas possíveis, né, para essa prece, sobre essa situação atual. Para que nós estamos passando por isso? Coletivamente e, claro, cada um de nós individualmente. Por exemplo, existem muitas respostas. Uma delas, por exemplo, a maioria de nós, a grande maioria da humanidade, estava vivendo uma experiência de muita ansiedade na Terra. Né? E sempre nós alegávamos que a gente não tinha tempo para fazer muitas coisas que eram importantes e a gente não fazia. Uma delas é cuidar de nós mesmos, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, saúde espiritual. Não, tem muito trabalho, tem muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo. Eu não consigo ter momentos de convívio com a família, passeios, eu não tenho tempo. Não consigo ver um filme com a família, não consigo fazer a minha meditação, as orações, porque a vida está muito agitada. E de repente todos nós temos tempo demais. Estamos aí protegidos nos nossos lares, né? Então uma pandemia, ele aciona uma emoção que é o medo. E o medo é bom, desde que saibamos o que fazer com o medo. O medo, na medida certa, aciona dentro de nós medidas preventivas, protetivas, enquanto que o medo desequilibrado vai causar pânico, desespero, angústia, mas o medo, no seu sentido positivo, vai nos tornar pessoas mais cautelosas, mais cuidadosas. Todos nós, por exemplo, estamos orando muito mais do que a gente orava antes, porque o medo faz a gente recorrer, se aproximar de Deus. Veja que só esse ponto por si só. Todos nós, seres humanos, estamos orando, conversando mais com Deus, muito mais com Deus do que conversávamos antes. Já é um benefício da pandemia. Ela está reaproximando a criatura do Criador. Nós estamos convivendo mais com a família, orando mais, temos a oportunidade de ler aqueles livros que a gente via postergando, agora a gente tem tempo de ler. Adotar novos hábitos, novas disciplinas, como a meditação, que é tão benéfico, né? Procurar o silêncio da mente, nos acalmarmos. Fazer exercícios físicos em casa mesmo. Assistirmos filmes com a família. Implementarmos o culto no lar. Olha que maravilha! Agora nós podemos fazer o culto do Evangelho no lar todos os dias. A gente está em casa. Então vejam
que essa situação é uma oportunidade extraordinária, né, de nós revermos o nosso modo de viver a vida e termos tempo para fazer os ajustes necessários. Todos nós podemos fazer isso, né? Essa situação, essa experiência difícil para a humanidade, tirar dela o melhor, nós nos melhorarmos, para quando passar todo esse processo, né? Nós, cada um de nós individualmente, e a coletividade humana vai estar melhor do que era. Mas então não vamos perder essa oportunidade preciosa que Deus está nos dando com essa experiência, de sermos solidários, né? Telefonarmos para aqueles amigos que a gente há meses não liga, a gente gosta tanto dele e não liga porque não tinha tempo, agora a gente tem tempo. E nas conversas telefônicas levar palavras de bom ânimo e esperança, quando possível ajudar materialmente as pessoas menos favorecidas, né? Procurando enviar um alimento, ou cada um vai ter a sua criatividade. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, com essa frase extraordinária de Jesus: Deus, nosso Pai, atende sempre às nossas rogativas, mas é preciso discernimento, é preciso reflexão, compreensão, para enxergarmos a sua providência divina e aproveitá-la. Né? Quando a gente enxerga, a gente pode aproveitar. Então, nós agradecemos a todos pela paciência de nos ouvirem e que a luz divina de Jesus ilumine aos lares de todos nós, de todos os seres humanos do nosso planeta Terra, nos favorecendo uma atmosfera de fraternidade nos lares, de paz, e que cada um de nós possa aproveitar ao máximo essa oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando de termos tempo para cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares e daquilo que possivelmente estávamos descuidados da devida atenção. Um abraço a todos, muita paz. Graças a Deus.